dia 16, estudando matemática para o Enem 2023. E na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre o Enem. Olá, eu me chamo Gabriel e sou estudante do último período de licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Campina Grande. Então, pessoal, já vou começar o vídeo pedindo para que vocês que estiverem acompanhando e não forem inscritos no canal se inscreverem, porque me auxilia a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Então, a primeira questão é uma questão do Enem 2011. Ela diz o seguinte: uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados Q, que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Então aqui a gente tem a estrutura que representa cada figura. E a questão, ela pergunta o seguinte: que expressão fornece a quantidade de quadrados de cada figura? E está aqui as minhas alternativas. Então a primeira coisa que a gente vai notar na primeira figura que ela é formada por 4 canudos. Na segunda figura, ela é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canudos. E a última, ela é formada, se a gente contar, vai ter o total de 10 canudos. Então a gente tem meio que uma sequência. Esse é o tipo de questão que a gente consegue resolver sem fazer nenhum cálculo específico. Então, por exemplo, a gente está meio que seguindo um padrão. 4, depois 7, depois 10. Quanto que está aumentando de um para o outro? A gente percebe que está aumentando de 3 em 3. Então, por exemplo, na primeira figura a gente tem 4, só que 4 mais 3 dá 7, que é o total de canudos que tem nessa figura. Na segunda figura tem 7, 7 mais 3 dá 10, que é o total que tem de canudos na figura 3. Só que ainda a gente pode representar, em vez de representar por 4, colocando como sendo 3 mais 1. Por que eu estou fazendo isso? Note que, por exemplo, a figura 2 eu posso representar ela como sendo 3 mais 1. Ou seja, nessa figura tem 4 canudos, 3 mais 1 dá 4. Nessa figura tem 7 canudos, ou seja, 3 mais 3 dá 6. 6 mais 1, 7. E confere, está dando realmente a quantidade de canudos dessa figura. E na figura 3 eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 1. Ou seja, eu tenho um total de 10 canudos. Por que eu estou fazendo isso? Note que, por exemplo, eu ainda posso substituir aqui onde tem 3 mais 3 como sendo 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6, 6 mais 1, 7. Aqui eu posso colocar como sendo 3 vezes 3, porque 3 mais 3 mais 3 é justamente 3 vezes 3, ou seja, 3 mais 3 mais 1. E o que a gente está notando? A gente nota que, por exemplo, a quantidade de canudos está meio que seguindo um padrão, onde eu tenho um termo fixo aqui multiplicado por um termo que está variando e um que está sempre fixo em todos os termos. Ou seja, se a gente observar bem nas nossas alternativas, onde tem que está justamente um 3 fixo multiplicando o Q, que representa a quantidade de quadrados, mais 1 é justamente a alternativa B, que é a alternativa correta nessa situação. Então, a gente pode interpretar como sendo que a quantidade de canudos que vai estar presente na determinada figura depende de quantos quadrados tem. Ou seja, aqui tinha 3 quadrados, eu multipliquei por 3. Aqui tinha 2 quadrados, eu multipliquei por 2. Aqui não tinha nenhum quadrado, aqui tinha somente um quadrado, na verdade, eu multipliquei por 1. Só que multiplicar por 1 não muda em nada na minha igualdade. Então, não preciso nem colocar 1 aqui. Então, por exemplo, se a figura tivesse 5 quadrados, o que eu iria fazer? Eu iria multiplicar 3 vezes 5 mais 1, porque teria 5 quadrados nessa figura. E o que está variando é justamente a quantidade de quadrados. Na sequência, eu tenho uma questão do Enem de 2016, e ela diz o seguinte: uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada, junto com a primeira. O gráfico, formado por 2 segmentos de reta, mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Então, está aqui o gráfico que representa essa situação. E a questão ela pergunta: qual é a vazão em litro por hora
da bomba que foi ligada no início da segunda hora. Então vamos interpretar o que está acontecendo. Do 0 aqui até chegar no 1, a gente sabe que essa faixa aqui, onde é o eixo X, representa a quantidade de horas. E a faixa L, aqui que ele representou, representa o volume que está saindo. Então, por exemplo, em 1 hora, que é esse intervalo aqui do 0 até 1, teve essa vazão aqui, de A até B, que diz que é justamente o total de 6.000 menos 5.000, ou seja, teve uma vazão aqui de 1.000 litros por hora, ou seja, a gente pode representar já isso escrevendo. Então, por exemplo, analisando o gráfico, no primeiro caso, a gente sabe que houve uma vazão de 1.000 litros em 1 hora, ou seja, a gente pode representar como sendo isso aqui, 1.000 litros por hora. Só que depois de 1 hora, a gente sabe que foi ligado as duas bombas. Então, por isso que o gráfico está até mais inclinado. Então, a gente sabe que as duas bombas estão ligadas aqui nesse intervalo, que vai de B até C. Qual que é a vazão aqui das duas bombas ligadas? A gente teve uma vazão que em 2 horas de 5.000 litros. Só que, por exemplo, o primeiro resultado que a gente teve foi em litros por hora. E aqui está dando em 2 horas. Então, a gente vai descobrir a vazão dessas duas bombas por hora também. Como que eu vou fazer isso? Então, a gente teve um intervalo de 2 horas. E nesse intervalo de 2 horas, uma vazão de 5.000 litros. E eu quero descobrir a vazão de litro por hora. O que eu vou fazer? Dividir 5.000 por 2. Dividindo 5.000 por 2, a gente vai ter uma vazão de 2.500 litros por hora. Por que eu fiz isso? Eu sei a vazão de litro por hora no primeiro intervalo, sei a vazão de litro por hora no segundo intervalo, com as duas bombas ligadas. Eu posso descobrir a vazão da outra bomba que foi ligada. Como que eu vou fazer isso? A gente basta somente retirar a vazão da primeira bomba. E a vazão da primeira bomba a gente sabe que era o total de 1.000 litros por hora. Ou seja, 2.500 menos 1.000 vai me dar uma vazão de 1.500 litros por hora, que é a vazão da minha bomba 2. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa C. Agora uma questão do Enem de 2012. Ela diz o seguinte: a tabela a seguir apresenta a média em quilograma de resíduos domiciliares produzidos anualmente por habitante no período de 1995 a 2005. E está aqui a tabela. E a questão ela pergunta: se essa produção continuar aumentando, mantendo o mesmo padrão observado na tabela, a previsão de produção de resíduos domiciliares por habitante no ano de 2020 em quilogramas será, e está aqui as minhas alternativas. Então a primeira coisa que a gente deve perceber qual é o padrão dessa tabela. Então a gente observando os anos, está aumentando aqui de 5 em 5. De 1995 para 2000 aumentou 5 anos. De 2000 para 2005 aumentou o total de 5 anos. Então, os anos estão aumentando de 5 em 5. Os quilogramas. De 460 para 500 aumentou o total de 40 quilogramas. De 500 para 540 aumentou o total de 40 quilogramas. Então, os quilogramas estão aumentando de 40 em 40. E ele quer saber, no ano de 2020, quantos quilogramas que eu vou ter de resíduo. Para fazer isso, por exemplo, a gente pode pensar da seguinte forma: de 2005 para chegar em 2020, a gente vai ter o total de 15 anos. Só que a tabela aumenta de 5 em 5. Ou seja, a gente vai ter 15 dividido por 3, 15 dividido por 5, que vai me dar 3. Ou seja, vai aumentar 3 vezes aqui, seguindo essa sequência. Aqui também vai acontecer o mesmo. Então, por exemplo, a gente sabe que a cada 5 anos aumenta 40. Então, em 2020 vai aumentar 3 vezes 40, que é igual a 120. Só que, por sua vez, em 2005 já tinha 540, e 540 mais 120 vai me dar o total de 660, que é a minha alternativa C. Outra maneira de você fazer, sem necessariamente fazer esse tipo de cálculo, é, por exemplo, você construir de fato a tabela. Então, por exemplo, no ano de 2010, a gente ia ter 540 mais 40, e o número que iria aparecer aqui na sequência seria 580. No ano de 2015 ia ter
540 mais 40 mais 40, ou seja, a gente ia ter 620. Por fim, no ano de 2020, que é o ano que a gente quer descobrir, a gente ia ter 540 mais 40 mais 40 mais 40, que me daria 660. Agora uma questão do Enem de 2010. Em fevereiro, o governo da Cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. Os ciclistas podem retirar em uma estação e devolver qualquer hora. E se quiser estender a pedalada, pagará $3 por hora extra. A expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por ano, quando se utilizam X horas extras nesse período e está aqui as minhas alternativas. Então a primeira coisa que a gente nota é que ele tem um valor fixo de $24, independente não, no caso se ele utilizar somente 30 minutos por dia. Então a gente tem esse valor fixo de R$24 e a gente vai pagar uma taxa de R$3 a mais por cada hora extra que a gente for fazer. Então esse modelo segue justamente o modelo de função afim, que é f de x igual a x mais b. Só que por sua vez, o que é fixo para a gente? É justamente o b na minha função afim, que diz respeito aos R$24. E o que está variando? Está variando a quantidade de horas que será multiplicada por 3, ou seja, substituindo os valores, a gente vai ter que a expressão é 3x mais 24, que é justamente a minha alternativa D. Agora uma questão do Enem de 2012. Ela diz que as curvas de oferta e demanda de um produto representam respectivamente as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que a quantidade de ofertas e de demandas de um produto sejam respectivamente representados por essas equações aqui. Em que esse Q0 é a quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto. A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontraram o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando Q0 e QD se igualam. Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Então a gente quer justamente descobrir nessa questão o valor de P. Como ele fala nessa questão que Q0 e QD eles se igualam, a única coisa que a gente tem que fazer é igualar esses dois, ou seja, a gente vai escrever que Q0 é igual a QD. Só que por sua vez a gente sabe o que é o Q0 aqui. O Q0 é menos 20 mais 4P. Então, a gente substitui na nossa equação. E o QD, a gente sabe que é 46 menos 2P. Então, substituindo, a gente fica com essa situação. Menos 20 mais 4P igual a 46 menos 2P. Para resolver isso, a gente quer encontrar o P. Então, a gente coloca o que tem P para um lado da igualdade e o que não tem P para o outro lado da igualdade. Então, eu vou passar esse menos 2P aqui, que está negativo, para o outro lado da equação aqui, para o lado esquerdo positivo, então vai ficar 4P mais 2P, e eu vou passar esse menos 20 para o outro lado da equação, somando, devido a ele estar negativo aqui. Então, 4P mais 2P vai ser igual a 46 mais 20. 4 mais 2 vai me dar 6, e 46 mais 20 vai me dar 66. Só que, por sua vez, o 6 está multiplicando, a gente pode passar ele dividindo, tendo em vista que a gente quer encontrar o valor de P. Então, P, na verdade, vai ser 66 dividido por 6, o que a gente, dividindo isso, a gente encontra que P, na verdade, é 11. 66 dividido por 6 vai me dar 11, que é a minha alternativa B. Agora, uma questão do Enem de 2011. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual expressão possibilita encontrar a extensão das rodovias que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das duas
propostas apresentadas. Ou seja, a gente tem a proposta 1 e a proposta 2 e a gente quer saber justamente uma expressão que represente que é indiferente escolher a empresa 1 ou a empresa 2. Então vamos representar inicialmente por meio de uma função afim, que a gente sabe que é esse tipo de situação que está acontecendo aqui, justamente por eu ter um valor fixo e um valor que está variando aqui de acordo com os quilômetros que são construídos. Então eu tenho na primeira empresa um valor fixo de 350 mil e eu tenho na segunda um valor que é de 100 mil multiplicado por quilômetro construído. Então, representando, eu tenho essa situação. 100 mil, N, mais 350 mil. Onde esse N aqui a gente sabe que está representando a quantidade de quilômetros rodados. Na segunda situação, a gente tem que vai ser fixo 150 mil mais 1.200 por quilômetro construído. Ou seja, eu vou ter 120 mil vezes N mais 150 mil. Como ele quer saber em que situação vai ser indiferente contratar a empresa 1 e a empresa 2, a gente pode somente igualar essas duas situações. Igualando V1 com V2, a gente tem o seguinte. Daqui, o que a gente vai fazer? Note que, por exemplo, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito são múltiplos de 1.000. Então, eu posso necessariamente dividir tanto o lado esquerdo quanto o lado direito por 1.000. Então, dividindo por 1.000 a equação, a gente vai ter o seguinte. 100 mil dividido por 1.000 vai me dar 100. 350 mil dividido por 1.000 vai me dar 350. 120 mil dividido por 1.000 vai me dar 120. E 150 mil dividido por 150 vai me dar... E 150 mil dividido por 1.000 vai me dar 150. E se a gente observar, a alternativa que apresenta essa situação é justamente a alternativa A. Note que, por exemplo, a gente poderia encontrar ainda nessa situação o valor de N para que isso acontecesse. No entanto, ele não pediu o valor de N, só pediu a expressão que representava essa situação. Então é isso, a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Já peço a vocês para se inscreverem e compartilharem aí com seus colegas.